Bom dia, prezadas alunas, prezados alunos, saudações marinheiras, saudações marítimas, saudações astronômicas. Bom dia. Estamos então aqui nas nossas aulas 53 e 54, né? Essas aulas 53 e 54 a gente vai dar continuidade então às aulas que nós vimos lá. Estávamos falando sobre a linha de posição astronômica ou reta de altura. Na verdade, nós acabamos a unidade 10.0, né? Essa que está apresentada aí no slide, para explicar a vocês, né, que a linha de posição astronômica verdadeiramente ela é um círculo, né, que é projetada na esfera terrestre, né, é um círculo. Você pode projetar no globo terrestre, mas quando passa para a carta de Mercator, ela se transforma numa curva com uma parábola, uma elipse, uma sinusoide. Então é preciso dar tratos a ela, fazer simplificações científicas de maneira que ela se transforme, né? A gente consiga uma circunferência osculatriz, mesmo raio de curvatura, que passe assim sem causar problemas na precisão, seja algo considerado matematicamente aceitável. E depois então que a gente transforma a circunferência de iguais alturas numa circunferência osculatriz, substitui pela circunferência osculatriz, aquela que é um beijinho. A gente substitui então a circunferência osculatriz pelo mesmo conceito de sem causar problemas na precisão em certas distâncias, em certas regiões, né? Ali onde está, principalmente onde está tocando na circunferência osculatriz, ou seja, no ponto que vai estar tangenciando, a gente substitui por uma tangente. Essa tangente então vai ser a reta de altura. E a gente viu que é importante nessa tangente descobrir então qual é a direção dessa tangente, né? A gente viu que a circunferência de iguais altura, ela é, digamos assim, realizada no globo terrestre, né, pela projeção do astro na Terra, tal do ponto subastral, ponto subestelar ou ponto GP, né, Geographical Position. Esse ponto, então, até a posição do observador, nós verificamos na aula passada também, vamos dar uma olhada no slide aí, que essa distância corresponde à distância zenital. Então, tem a altura do astro e a distância entre o ponto subastral e o ponto do observador vai ser a distância zenital. E essa direção do ponto do observador até o ponto subastral é exatamente o azimuth do astro, certo? Por isso que a gente vai atrás pela trigonometria esférica, né? Após ter os três elementos conhecidos do triângulo esférico de posição, né? Tanto pela solução analítica como pela solução matemática, a gente busca o quê? O azimuth verdadeiro desse astro. Pelo azimuth verdadeiro, a gente sabe que se entre o PSA, o ponto subastral, e o ponto onde está o observador, né, se é uma circunferência de igual distância, a tangente naquele ponto, né, vai ser perpendicular a esse raio, a um raio que liga o ponto subastral ao que a gente vai chamar de AP, Assumed Position, que é a posição estimada, aquela posição que a gente pega lá na carta quando eu vou tirar a posição, a altura do astro, tá certo? Mas então nessa metade da aula aqui, a gente vai, nessa primeira metade da aula, a gente vai, só um instantinho, por favor, eu esqueci da partida aqui, a gente vai conversar um pouco sobre a revisão dessa unidade 10.0. Eu vou fazer a revisão. Lembra que na última aula a gente deixou 3 exercícios também para vocês trabalharem, para vocês, digamos assim, se exercitarem, exercícios de correções de altura. Eu estou passando esse exercício porque, como eu falei, é muito importante a correção de altura. Cada minuto de arco não considerado corresponde a um erro de 1 milha na linha de posição. Então a gente vai trabalhar bastante esses exercícios, talvez quase todas as aulas eu vou estar apresentando novos exercícios de correção de altura para vocês, vamos assim, se exercitarem, fazerem, e vai cair na prova, vai cair na vida. Então é bom para estar prático aí, para como achar todas aquelas correções, certo? Então vamos lá, vamos fazer então a nossa rápida revisão aqui, nessa primeira metade dessa aula 54 aqui, 53, 54, nessa primeira metade da aula a gente vai fazer essa revisão e fazer aqueles 3 exercícios que eu deixei na aula anterior para vocês fazerem, tá? Então, unidade 10.0, pessoal, circunferência de iguais alturas, né? Aqui, ó,
A circunferência de igual altura, ela é em torno do ponto subastral, né? Ou seja, no globo terrestre, né? Como a gente viu, se todo mundo estivesse olhando para cima num poste, né? Ou seja, a gente pegar um poste, amarrar um cabo e passar no mesmo ângulo ali, vai ser uma circunferência, né? Então, a circunferência de igual altura é como se aquele poste fosse de altura infinita, certo? Um astro no céu. Então, a gente vê também que, da mesma forma, faz uma circunferência na Terra, e aí tem 3 tipos de soluções: a solução geométrica, que seria resolvida no próprio globo terrestre, mas a gente viu que para ter uma precisão de 1 milha você teria que ter um globo de diâmetro de 7 metros, o que fica inviável a bordo. Tem a solução analítica, que é aquela com equações de 2 incógnitas, latitude e longitude, que está lá no apêndice do Huygens, e tem a solução matemática, que a gente vai usar mais a miúde, é mais tranquila, porque a gente encontra realmente os elementos desconhecidos do triângulo esférico de posição, né? Que é o ângulo no zênite e a distância zenital daquele astro que eu tirei a altura, e com esses dados então eu chego nos elementos determinativos da reta de altura, quais sejam o azimuth verdadeiro e a altura calculada, que junto com a altura verdadeira, aquela que a gente faz da correção de alturas com o sextante, né? A diferença de alturas, né? Então, os 2 elementos determinativos da reta de altura, azimuth verdadeiro e diferença de alturas. Pessoal, essa questão está na prova. Quais são os elementos determinativos da reta de altura, hein? Podem gravar isso aí, vai cair na prova, tá? Então vamos lá. Então, circunferência de iguais alturas. Os objetivos da aula anterior, estamos revisando a aula anterior, né? A posição de um astro e ponto subastral. Então a gente viu que a posição de um astro no céu é como se for a altura de um astro muito elevado, ela projeta-se na Terra de forma paralela para todo mundo que está na Terra, então é como se todo mundo observasse, e ela na Terra então teria o formato de uma circunferência. Esse ponto subastral é a projeção desse astro, seja Sol, Lua, planetas ou estrelas, na Terra. E a gente vai ver então que em torno dele então teria uma circunferência onde todos estariam observando esse astro na mesma altura, no mesmo instante. Né? É como se a gente falou, olha só, até tem esse exemplo bom, né? A estrela polar, digamos que a estrela polar estivesse exatamente no polo celeste norte. Ela está muito próximo, mas não está exatamente no polo celeste norte. Mas vamos dizer que ela está, né? Para nosso exemplo aqui. Quem veria, aonde estariam as pessoas que veriam a estrela polar, mas com altura de 0 grau? Veja bem, 0 grau. 0 grau, olha só, 0 grau seriam todas as pessoas que conseguissem ver a estrela polar no horizonte mais ao 0 grau, estariam em que círculo de iguais alturas? O círculo de iguais alturas 0 grau da estrela polar é exatamente o equador terrestre. Tá certo? O equador terrestre, todos que estivessem no equador terrestre, no mesmo instante, tirassem a altura da estrela polar 0 grau, seria a linha de posição astronômica de 0 grau, tá certo? Então, e se fosse 90 graus, onde estaria essa pessoa? Estaria lá no Polo Norte, né? Estaria vendo a estrela exatamente no seu zênite, né? Então, 0 grau no Equador, 90 no Polo. Então, qualquer lugar desses pontos aqui, certo? Então, se a pessoa vê a 0 grau a estrela polar, qual seria a distância zenital? 90 graus. 90 graus significa que distância, pessoal? 90 vezes 60, a distância do polo. 90 vezes 60 dá 0,096, 4.500 minutos de arco, né? 4.500 milhas náuticas. 4.500 milhas náuticas dá mais de 10 mil quilômetros aí, né? 10 mil quilômetros a distância entre o ponto subastral e o ponto que o observador se encontra. Então, solução geométrica, a gente viu que é a solução realizada no próprio globo terrestre, mas fica inviável por conta do tamanho que o globo tem que ter para se fazer, né? Seria tirar 2 ou 3 estrelas, né? E ali a gente conseguiria ter a posição da estrela. Como é que a gente conseguiria ter a posição da estrela? Pela hora da observação, eu teria no almanaque náutico, né? Pela hora e pela qual astro que eu vi, né? O astro, né? Tiraria dali o quê? Tiraria o ângulo no polo no meridiano de Greenwich, né? O HG. Pelo HG teria o ângulo no polo no meridiano de Greenwich e teria a declinação, que seria a latitude e a longitude do astro. Por essa posição eu poderia plotar na Terra. Plotando na Terra, tendo a altura verdadeira, eu poderia tirar a distância zenital. Pela distância zenital, com um compasso de pontas móveis, eu poderia traçar, então, nessa circunferência, uma circunferência, né, nesse globo terrestre, uma circunferência
com esse raio. Aí com outro astro aí, onde se cruzassem ali, onde tivessem as interseções dessas duas circunferências de iguais altura, nós teríamos então uma posição, seria a mais próxima da posição estimada. Se tivesse dúvida, teria uma terceira para saber onde está essa posição. A gente vai ter um exemplo aí durante essa apresentação da unidade de ensino 10.0. E depois, então, como a gente viu, como a solução geométrica ficou inviável, a gente vai usar, então, a projeção da circunferência de iguais alturas na carta de Mercator. E isso, quando ocorre, né, por ser uma projeção, não ser exatamente como é um globo terrestre, né, essa circunferência se transforma em curvas complexas, que são a parábola, elipse e sinusoide. E a gente vê que trabalhar com ela seria muito difícil. Então, por uma simplificação científica, por um trabalho técnico, né, matemático, conseguiu-se, então, por meio de uma circunferência osculatriz, que seria uma circunferência de igual raio de curvatura nas proximidades da linha onde está o AP, né, o ponto de tangência naquela curva de iguais alturas, a gente substituiria a circunferência de iguais alturas por uma circunferência osculatriz. E depois, imediatamente depois, a circunferência osculatriz seria substituída por uma reta tangente, também nas mesmas condições, sem prejudicar as precisões do trabalho ali, certo? Então nós teríamos essa reta tangente que viria a ser a reta de altura, ou seja, efetivamente substituiria a circunferência de iguais alturas por uma reta de altura, que é essa tal reta tangente, né? A solução matemático-analítica e gráfica do problema de navegação astronômica. A gente usa então uma combinação de solução matemática e gráfica. A gente vai ver isso com vocês aí, tá? Elementos determinativos da reta de altura, que eu já falei, vai cair na prova, certo? É o azimuth verdadeiro e as diferenças de altura. Isso é ponto dado para vocês, né? Só saber isso aí já ganha 0,1 na prova. Vamos lá, pessoal. Vou dar uma olhada rapidinho nos slides para a gente fazer os 3 exercícios de correção de altura, que também caem na prova, certo? Vamos lá, posição geográfica do astro, GP, né? Então, pode ser... Isso aqui são 3 nomes para o mesmo ponto. Posição geográfica do astro, ponto subastral ou ponto subestelar, é isso aqui, ó, projeção da posição do astro na esfera terrestre, certo? Então, quando eu tenho o astro, a estrela polar lá em cima, projetada no polo norte terrestre, aqui tá, o polo norte vai ser o tal do GP, ponto subastral, ponto subestelar da estrela polar, tá certo? Como eu falei, não é tão em cima, é um pouquinho, é defasado, mas são pequenas correções, vai ser quase no polo terrestre norte, né? E como é que eu acho isso? A latitude corresponderia à declinação. Qual é a declinação da estrela polar? 90 graus norte, aproximadamente 89 graus 45, 46 minutos, né? Então, e quanto é que é a T1G? T1G aí é só calculando, para a longitude da astro teríamos que tirar o ângulo no polo em Greenwich, né? Mas seria passando ali no meridiano que passa no meridiano de Greenwich, certo? Lá em cima no polo, certo? Então teríamos praticamente aqui o ângulo no polo da estrela polar seria 0, seria lá em cima, certo? Longitude 0, ou qualquer longitude serviria para uma declinação de 90 graus. E aí vão os outros astros, né? Aí cada astro teria uma declinação e um ângulo no polo em Greenwich. Por que ângulo no polo? Porque ângulo no polo é aquele que vai ter 180 graus para leste ou para oeste, né? A gente consegue tirar o AHG no almanaque náutico, mas com esse HG a gente pode calcular o ângulo no polo para um observador em Greenwich. Daí a gente sabe se esse astro estará a leste ou a oeste de Greenwich e quantos graus. Por isso que ela se compara à longitude do astro para o ponto subastral, ponto geográfico ou ponto subestelar, certo? A LDP astronômica é materializada na esfera terrestre pela circunferência de igual altura. Certo? Vamos lá então. O que é a circunferência de igual altura? Como se tivesse um poste, né, que a gente então fizesse aí suponhamos um mastro, um poste exatamente vertical, perpendicular a uma superfície plana, como mostrado nessa figura aqui, né? E que um fio ou cabo foi esticado, isso aqui, esse azul, amarelo, rosa ali, roxo, foi esticado do seu tope até a superfície abaixo, de modo que o ângulo formado por um fio à superfície
60 graus, certo? Está aqui, ó, 60 graus, né? Então esse ângulo aqui seria de 60 graus. Em qualquer ponto da circunferência, o ângulo em torno entre o top e o mastro e a circunferência plana será de 60 graus. Essa circunferência é denominada circunferência de igual altura. Se eu pego um cabo, prendo aqui, vou com ele totalmente esticado, rodando, fazendo o mesmo ângulo em relação, né, ao chão aqui, 60 graus, eu vou ter uma circunferência de iguais alturas, certo? Essa circunferência é denominada circunferência de igual altura, certo? Olha lá, em qualquer ponto desta circunferência teríamos o mesmo ângulo entre o top e a base do mastro, certo? Esta seria a circunferência de igual altura em torno do mastro. Agora, vamos imaginar os astros, né, que são considerados uma distância infinita da Terra, sendo seus raios luminosos paralelos entre si. O ângulo vertical medido na superfície da Terra é igual ao ângulo medido no centro da Terra. Então a gente vai ver isso no próximo slide aqui, ó. Os raios luminosos provenientes de um astro situado a uma grande distância da Terra serão praticamente paralelos. Então, eu posso medir a mesma altura em várias posições da Terra, né? Como eu falei aqui, ó. E como é que eu vou medir a altura desse astro, né? Como se fosse o poste, né? Seria entre o horizonte visual, né, desse observador e o ângulo que o raio luminoso bate aqui no meu horizonte visual. Seria essa altura aqui. Digamos que eu tenho outro observador aqui desse lado aqui, ó. Se eu tiver aqui um outro horizonte visual, seria esse ângulo A também estaria fazendo aqui, certo? Seria o raio luminoso paralelo a esse aqui, e o ângulo então A seria esse ângulo entre o raio luminoso e o horizonte visual de um outro observador que estivesse aqui. O ângulo formado entre o raio luminoso incidente na superfície da Terra e o horizonte visual é igual à altura do astro, certo? Angularmente falando, certo? Aqui a gente tem então, né, ó, aqui é o zênite, né, aqui seria, até aqui esse encarnado seria o equador, né, então por isso que aqui é a latitude, e entre a projeção do raio do astro e o equador seria a declinação, certo? O círculo formado pelos pontos que observamos o astro com a mesma altura é a circunferência de igual altura, igual aquele mastro lá que a gente esticou a corda, né? É a mesma coisa, né? E seu centro, a projeção da estrela polar ou de uma estrela qualquer, Sol, Lua, planeta, na Terra, é o ponto subastral ou ponto subestelar ou a posição geográfica do astro. Os círculos de iguais alturas são as LDPs astronômicas. Isso é que é formalmente uma LDP astronômica. Lugar geométrico de todos os pontos que o navio se encontra, tendo sido feita uma observação, então todo mundo fez observação, né, encontrado numa mesma posição. Até esqueci como é que é, hein? Vocês me confundiram aqui, ó. É o lugar geométrico de todas as posições que o navio pode ocupar, tendo efetuado uma certa observação em determinado instante. Tem que ser no mesmo instante, né? Se todo mundo observar aqui no mesmo instante essa mesma altura, todo mundo estará sobre essa circunferência de iguais alturas, tá certo? Seria a LDP astronômica, certo? Aí está, tal e qual como ocorre com o mastro. O mastro faz uma circunferência no plano, o astro faz uma circunferência no globo terrestre, certo? Como eu falei, um observador aqui, o zênite aqui e o zênite aqui. Então esses dois que observaram no mesmo instante, a mesma altura do mesmo astro, estarão sobre a mesma LDP astronômica, tá certo? Isso que tem que ser entendido. Então temos então, né, tá lá o observador, isso agora para a gente ver a distância entre a posição do ponto subastral, o Geographic Position, e a posição do observador aqui, como a gente já disse, né, é igual à distância zenital, nós vamos ver isso agora, né. Como essa altura aqui, né, entre o horizonte visual e a projeção do astro aqui na Terra corresponde à altura, aqui no centro também vai ser a mesma coisa. Aqui vai ser essa minha, ó, qualquer ângulo entre o horizonte verdadeiro e o zênite vai ser 90 graus. Qualquer ângulo entre o horizonte verdadeiro e a projeção do astro aqui no centro da Terra vai ser a altura do astro. Então, se essa aqui é a altura do astro, quanto é isso aqui? O complemento da altura do astro. Quanto é o complemento da altura do astro? A distância zenital, certo? Olha lá. Aí nós temos a altura, ali a distância zenital para um observador naquela posição. Agora, trazendo aqui para o centro da Terra, nós temos aqui a mesma altura,
e aqui, certo? Esse raio que vai do ponto subastral até o observador, a gente vai então comprovar que ele corresponde à distância zenital. Então, quando você, né, como eu disse, você está lá, né, observando a estrela polar, está observando ela a 0 grau, a distância zenital vai ser 90 graus vezes 60 minutos, 4.500 minutos de ar, 4.500 milhas náuticas da posição onde está projetado na Terra a estrela polar, tá certo? A distância angular do horizonte verdadeiro à posição geográfica do astro é igual à altura verdadeira à do astro, e a distância zenital do astro tem tamanho igual ao raio da circunferência de igual altura, certo? Vamos passar mais rápido aí, para a gente poder fazer os exercícios. Isso aqui é só um remember. Na segunda parte da aula a gente vai entrar já, mas na verdade é um reforço, mais uma vez, a essas questões que são complexas realmente, essa coisa de ver circunferência igual altura, se transformar numa circunferência osculatriz, depois se transformar numa reta tangente que vai ser a reta de altura, então tudo isso é um pouco difícil de ver, a gente vai ver que vai repetir mais um pouco ainda, principalmente aquela questão o ponto determinativo da reta de altura, né? Lembra aquele ponto Marx-Saint-Hilaire, né? Que nós temos outros pontos, mas esse é o que a gente usa, o ponto Marx-Saint-Hilaire. Mas vamos lá então, prosseguindo aqui, ó. Então podemos dizer que o centro da circunferência de igual altura é a posição geográfica do astro, e seu raio, ou seja, onde está o observador, é igual à distância zenital do astro naquele instante. Então por isso que a gente vai usar uma tangente aqui na circunferência de igual altura, porque o observador está lá, certo? E essa tangente vai ser sempre o quê? Qualquer reta tangente, ela é perpendicular a um raio. Esse raio entre o observador e o ponto subastral, pessoal, se a gente analisar, olha só, que grandeza é essa? Esse ângulo aqui entre o norte verdadeiro e a posição que liga o observador ao ponto subastral. É o azimute verdadeiro. Então, quer dizer, se eu tenho o azimute verdadeiro que me liga do observador até o astro, e a linha de posição astronômica vai ser perpendicular a essa linha do azimute, tá certo? Por isso que a gente vai ver que tão importante é o elemento determinativo da reta de altura, azimute. Ele que vai me dizer, em cima daquela linha, eu vou traçar a linha de posição perpendicular a ela. A posição que ela vai ficar vai depender do quê? Do segundo elemento determinativo da reta de altura, as diferenças de altura, altura verdadeira e altura calculada, certo? Para a representação da circunferência de alturas iguais, temos que 1 minuto de distância zenital é igual a 1 milha náutica, né? Então, como eu falei, quando vai fazer uma solução geométrica, né, pega-se de preferência 3, né? 3 estrelas aqui, 3 astros, e aí quando cruzam num ponto aqui, certo? Para cada distância zenital dessa, a gente vai ver que são valores muito grandes. Por isso que só dá para usar a representação geométrica, a solução geométrica, né? Em poucas possibilidades. A solução geométrica é inviável para a navegação astronômica. Esse método só seria prático para astros com alturas iguais ou superior a 87 graus, pois nessa situação, ou seja, 87 graus, quanto seria a distância zenital para um astro de 87 graus? Seria 3 graus. 3 vezes 60, 180 milhas. 87, 88, 89, certo? O que seria uma distância razoável para ser usada como raio das circunferências de posição a serem traçadas em uma carta de pequena escala. Então, ou seja, para astros muito altos, acima de 87 graus, é que eu poderia usar a tal da solução geométrica. Entretanto, como vimos normalmente, se observam astros com alturas maiores que 65 ou 70 graus. Dificilmente você usa, a não ser na passagem meridiana do Sol, que aí ela está exatamente perto ali. Pode ser que ela seja acima de 80 graus, mas também às vezes é baixa. Não quer dizer que por ser passagem meridiana tem que ser tão alta, não. Ela pode ser 60 graus, 65, não tem problema nenhum. A gente vai ver isso quando a gente estudar a unidade 9. Então, as alturas são basicamente até no máximo 70, pela dificuldade de definir o vertical do astro. Lembra? Quando a gente baixa, né, faz a colimação e depois tem que fazer o balanceio. Quanto mais alta, você tem que estar firme ali com o astro, fazendo aquela tangente ao horizonte, para fazer o balanceio, certo? No qual deve ser feita a observação, tá? Então vamos lá. Solução geométrica, suponhamos que as alturas de 3 astros celestes, projetados na esfera terrestre, apresentados no slide anterior, fossem
30 graus corresponderia a uma distância zenital de 3.600 milhas náuticas. 60 graus, uma distância zenital, um raio entre o ponto subastral e o observador de 1.800 milhas náuticas, ou 40 graus, 3.000 milhas náuticas. Para traçar a circunferência de alturas iguais com os raios Z1, Z2 e Z3, a fim de obter a posição astronômica com precisão, seria necessário dispor de um globo terrestre de tamanho impraticável para empregar a bordo. Por isso que a solução geométrica não é usada. Como a solução geométrica deveria ser realizada no globo terrestre para se obter o ponto observado com erro menor que 1 milha, seria preciso dispor de um globo com um diâmetro aproximado de 7 metros. Portanto, a solução geométrica torna-se inviável para resolver o problema da navegação astronômica. Dessa forma, se recorre a uma combinação da solução matemática ou analítica com uma solução gráfica. Então, a gente vai usar, na verdade, eu já antecipo, a solução que a gente usa é a matemática com a gráfica, né? A analítica é aquela de duas equações de duas variáveis, né? Duas incógnitas, né? Que seriam a latitude e a longitude, que está lá no apêndice. No apêndice, né, quem quiser saber como é que faz, a gente não vai abordar isso aqui, mas está tudo lá, resolvidinho lá, aquela... como é que chama aquele negócio? Uma questão de... aplica a fórmula... solução analítica. Aqui. Solução analítica... Problema de Dawes, né? Memória navegante holandês, que primeira vez o resolveu. É uma questão trigonométrica, né? Você consegue, tem todas as fórmulas lá, vocês podem verificar e saber como é que faz a solução, tá bom? Mas vamos lá então, já que não se usa geométrica, olha só. Representação das circunferências de alturas iguais na carta de Mercator. As circunferências de alturas iguais na superfície da esfera terrestre são representadas por curvas complexas quando transportadas para uma carta de Mercator. Essas curvas podem assumir a forma de uma elipse, de uma parábola ou de uma curva sinusoidal, conforme o polo terrestre mais próximo do ponto subastral se situa respectivamente fora da circunferência, quando a circunferência é menor, quando for do tamanho que a circunferência passa exatamente sobre o polo, é uma curva de segunda espécie, ou uma parábola, ou quando a curva é muito alta, quando a distância zenital é bem grande, daí vai ser uma sinusoide, tá certo? Então a gente já viu já na aula anterior, tem no MIGS esse desenho aqui é o ponto subastral, quando a altura é muito alta, né, daí faz uma distância zenital pequena, então aqui estaria uma elipse. Quando o ponto subastral, a distância até o polo mais próximo, mesmo da distância do raio, da distância zenital, vai ser uma parábola. E quando é maior do que essa distância, vai ter uma sinusoide. São as curvas de primeira espécie, segunda espécie, terceira espécie. Tá? Então, por isso que fica difícil, então, na carta de Mercator, trabalharmos com parábola, elipse e sinusoide. Isso que foi a simplificação científica para poder ter uma linha de posição astronômica real, transformar ela primeiro numa circunferência osculatriz, depois numa reta tangente. Então, a gente vai ver aqui. A solução analítica, que consiste na resolução de um sistema de duas equações com duas incógnitas, latitude e longitude do observador, resultado da aplicação da fórmula fundamental da trigonometria esférica no triângulo de posição projetado na esfera terrestre. Esse processo analítico é conhecido como problema de Dawes, em memória ao navegador holandês que pela primeira vez o resolveu. A solução matemática é aquela que eu já mostrei a vocês em slides em aulas anteriores. Que a gente tem os três elementos conhecidos, né? Colatitude, distância polar e ângulo no polo, e a gente vai atrás da distância zenital e ângulo no zênite, certo? E com a distância zenital e ângulo no zênite, a gente chega no azimuth verdadeiro e na altura calculada, combinando a altura calculada com a altura verdadeira, a gente tem a diferença de alturas, e o azimuth verdadeiro, junto com a diferença de alturas, formam os elementos determinativos da reta de altura. Tá certo, pessoal? Então, a solução matemática consiste no cálculo pela trigonometria esférica de localizar os elementos conhecidos do triângulo de posição, utilizando-se os três elementos conhecidos, colatitude, distância polar e ângulo no polo. Emprega-se as fórmulas de Cosin-Haber-Sein, então aplica-se a solução gráfica para se determinar, assim, daí vem a solução gráfica, que vai ser um modelo, né, que o meu professor... gráfico para a reta de altura e série de observações, que na verdade com essa solução aqui é possível fazer até na própria carta, só que você colocar ali
uma reta, 2 retas, 3 retas, às vezes você tira 7 alturas de astro, então não é bom, é bom você ter um modelo para poder fazer isso e depois só a posição você bota na carta, tá certo? Então, na verdade, quando você usa isso aqui, você usa esse tal de gráfico para reta de altura e série de observações. Eu não estou com um aqui à mão agora, mas vou até tentar entregar um para vocês, que vocês vão ter que trabalhar bastante. Inclusive, o trabalho, que vale 2 pontos, é para ser feito nesse gráfico, a solução gráfica, né? O gráfico para reta de altura, gráfico e série de observações. Então a gente vai ver, o meu professor de navegação astronômica chamava ele de bolotário, porque na verdade é uma bola, né? Uma bola então eu chamava de bolotário. Então vou passar a chamar de bolotário, vou apelidar também esse gráfico de bolotário, que é esse aqui. Aplica-se a solução gráfica para determinar a reta de altura. E essa vocês vão ter que aprender na próxima aula. Essa aula a gente não vai falar sobre ele, vai só reforçar esses conceitos. Aí na próxima aula a gente já vai apresentar o bolotário. E então logo possa a gente vai ensinar como usar as tábuas de navegação astronômica e aí chegar nos elementos determinativos da reta de altura para ir para o bolotário e colocar então achar minha posição astronômica observada. Tá certo, pessoal? Representação das circunferências de alturas iguais na carta de Mercator. Devido à dificuldade de se desenhar circunferências de alturas iguais na carta náutica, verificou-se a possibilidade de substituí-la em pequeno trecho por uma curva de circunferência com o mesmo raio de curvatura. Lembra o nome dela? Osculatriz. Uma circunferência que dá um beijinho na circunferência de iguais altura, na circunferência osculatriz. A circunferência osculatriz é tangente. Quando ela tangencia, ela toca, né? Esse beijo é esse toquezinho sutil. A curva da circunferência de alturas iguais em um referido ponto. E o ponto que a gente escolhe é bem próximo da onde a gente está, do tal do AP, posição assumida, né? Ou posição estimada na hora da observação. Em um referido ponto e possui o mesmo raio de curvatura. Então, vocês aceitem isso como verdade, é matematicamente comprovado, né? Tangenciando a curva osculatriz, a curva osculatriz essa aqui, a menorzinha, essa aqui seria a curva de igual distância, que teria o raio lá bem longe, né? Por conta da distância zenital muito grande, ela é um raio, né? Então aqui, ó, tangenciando a curva osculatriz com a curva de alturas iguais plotada na carta náutica, observa-se que uma distância de um décimo de minuto entre as duas curvas, quando há o afastamento m de 152 milhas náuticas do ponto de tangência m. Você pode ler no Miggins com mais calma, não vou tentar explicar de novo não, já falei na aula passada. É complexo realmente, é uma comprovação, uma comprovação matemática, né? Tem que ser uma comprovação matemática e geométrica, obviamente, né? Então ela tem essa comprovação, você pode verificar lá que é possível substituir a circunferência de iguais altura por uma circunferência osculatriz sem causar danos à precisão do que você quer calcular, tá certo? Substituição, finalmente, da circunferência osculatriz para a reta tangente. É o mesmo processo. Então, eu tenho daí a circunferência osculatriz, que seria essa aqui, vou substituir ela em certas distâncias aqui, é válido substituir ela por uma reta, o que facilita demais para a gente traçar a nossa linha de posição astronômica, que deixa de ser uma circunferência de iguais alturas para ser uma reta de altura, certo? Posição geográfica GP do astro normalmente está muito distante do observador, como a gente já viu, né? Distâncias zenitais são enormes, né? Torna-se possível, então, dentro de certos limites, substituir a circunferência osculatriz pela sua tangente. A gente leu na aula passada até quais são os limites, está lá no Miggins, quem quiser pode olhar lá e comprovar todas essas demonstrações matemáticas de transformação na circunferência de iguais altura em uma circunferência osculatriz e de uma circunferência osculatriz numa reta tangente, que é chamada reta de altura, e finalmente a nossa linha de posição astronômica, essa linha aqui. E ela vai tangenciar exatamente em que ponto? No ponto que o observador se encontra. Então, olha só, se vai tangenciar aqui, isso aqui, ó, que vai lá para o ponto subastral, isso aqui, o que é um raio. Qual a medida desse raio? A distância zenital, certo? E a linha de posição vai ser sempre perpendicular a esse raio, que na verdade, o que vai ser esse raio aqui? Que grandeza é essa? Vai ser o azimuth verdadeiro do astro, ou seja, o ponto que liga a posição do observador e o ponto subastral nada mais é do que, ó, em relação ao norte, o meu azimuth verdadeiro, tá certo, pessoal? Então eu traço um azimuth verdadeiro e sei que perpendicular a esse azimuth verdadeiro, eu tenho a minha linha de posição astronômica, tá certo? Então, a gente tem esse desenho aí que está no Miggins também, o triângulo de posição projetado na esfera terrestre, seria o quê? Seria, então, projetar o ponto subastral aqui, né? Tá aqui, ó,
certo? GP, certo? O astro projetado na Terra, o ponto assumid position, a posição assumida do observador, e aqui o polo terrestre, né? Que seria a projeção do polo celeste na Terra. Aqui, polo astro zênite, né? Triângulo da paz, teríamos aqui o HL, o HG, então, certo? Todas essas informações aí que estão dadas aí, né? Ó, triângulo de posição projetada, e aí é só para ver a questão da orientação da reta de altura. A reta de altura RP é tangente à circunferência de iguais alturas. Como é tangente à circunferência, ela é tangente a um raio. Tangente a um raio, que raio será esse? Seria exatamente o meu azimuth verdadeiro, nas proximidades da posição estimada. E o que liga esse raio? Liga a posição observada ou estimada ao ponto subastral, exatamente onde estou olhando o astro, para onde eu apontei, onde é o meu azimuth verdadeiro do astro. Por isso que eu tenho certeza que a orientação da reta de altura é perpendicular ao azimuth verdadeiro, tá? A reta RP é normal ao raio de circunferência no ponto de tangência. Toda reta tangente é normal a um raio da circunferência naquele ponto, certo? Nesse caso, como o ponto é o ponto assumido, assumed position, posição assumida, então vai ser a um raio que representa o azimuth verdadeiro daquele astro, ponto subastral. O raio da circunferência se orienta segundo o azimuth verdadeiro do astro. Logo, a reta será perpendicular ao azimuth, tá? Aqui a gente tem esse desenho, já te expliquei na aula passada. Na carta de Mercator ficará nesse formato. A carta de Mercator é conforme, então os ângulos, né, na carta correspondem os mesmos ângulos que correspondem em terra. Então, graças a isso, a gente tem projeção conforme, ângulos na superfície da Terra são representados com o mesmo valor na carta náutica. Logo, o ângulo entre a reta de altura e o azimuth do astro também é igual a 90 graus, está aqui, certo? Então, por quê? Porque ele está tangenciando esse raio. Esse raio aqui vai de onde? Do GP até o Z. GP até o Z, o que é isso aqui? Distância zenital. Distância zenital, e qual é essa direção? Significa o quê? Do norte até lá significa o azimuth verdadeiro. Então, a reta de altura é perpendicular ao azimuth verdadeiro. Certo, pessoal? Então, aí está. A partir da posição estimada P, pode-se traçar uma linha de direção de azimuth verdadeiro do astro e afirmar que esta linha representa um segmento de raio da circunferência de alturas iguais, certo? Então, eu tenho aqui a posição AP e tenho o meu azimuth verdadeiro. Então, já sei que a minha reta de altura será perpendicular a esse ângulo aqui, essa linha aqui, que é a linha do azimuth verdadeiro, né? A reta de altura será perpendicular ao azimuth verdadeiro. Como calcular os elementos determinativos? Eu vou passar rápido porque eu já mostrei isso para vocês. Quando se projeta o triângulo de posição da esfera celeste para a esfera terrestre, seus vértices tornam-se, então, o polo elevado terrestre, né? O polo, o observador e o astro, né? Então, novamente, lá está, né? Polo, astro e zênite, né? Então, aqui nós temos aqui, certo? O que nós temos? Nós temos a colatitude, a distância polar, certo? Que é a codeclinação, e temos o ângulo no polo, o T1 que no caso aqui é leste. Com essas três questões aqui, nós descobrimos o quê? A distância zenital, que é a distância entre o observador e o astro, e o ângulo no zênite, que é o ângulo entre o círculo horário do astro e o vertical do astro. Com esses dois aqui, o ângulo no zênite a gente descobre o azimuth verdadeiro, e com a distância zenital descobre a altura calculada, ou seja, a altura para aquela hora da observação, que pode ser igual à altura verdadeira ou não. Aí é essa diferença de alturas que vai dizer se a minha reta de altura vai estar mais próximo da estrela ou mais afastado da estrela, mas sempre perpendicular ao valor do azimuth, aquela linha do azimuth, certo? Então, olha lá. Conhecidos: colatitude, distância polar, ângulo no polo, calcular distância zenital e ângulo no zênite. Para a gente chegar na altura calculada e ângulo e azimuth verdadeiro. A solução, esse exemplo aí a gente já, certo? Com a altura calculada, então, com a distância zenital, eu chego na altura calculada. Com o ângulo no zênite, eu chego no azimuth verdadeiro. A fórmula fundamental é a fórmula das cotangentes, aquela Haversine, né? Tá lá. Essa aí que são as duas fórmulas Haversine, não sei das quantas, né? Tá aí a gente calcula aí a altura calculada e a altura e ângulo no zênite, né? Então, por essas fórmulas aqui que eu tenho os elementos conhecidos e chego nos elementos desconhecidos, certo?
E por eles, então, eu mostrei, isso aí nada mais é do que o diagrama azimutal feito de uma forma, ou seja, teórica, né? Então tá tudo isso aí, porque isso aí vai estar também nas tábuas de navegação astronômica. Por isso que eu fiz aí para vocês, mostrei como é que se fazia isso na aula passada, não vou repetir não, porque a gente quer fazer os exercícios de correção de altura. Então, o processo é assume posição, calcula, né, a altura verdadeira para o meio sextante, tira a altura instrumental, esses exercícios que a gente vai fazer agora, né? E aqui resolve o triângulo de posição, altura calculada, aí está. E azimuth verdadeiro, certo? Então, como é que resolve o triângulo de posição? Pelos 3 elementos conhecidos. Pela hora da observação, eu vou no almanaque náutico, tiro o HG, tiro a declinação, calculo a colatitude, aquilo que vocês fizeram na prova na P1. Colatitude, distância polar e ângulo no polo. Com esses 3 elementos, então, e com as fórmulas de Haversine, né? Isso são 2 maneiras de resolver, pela matemática, né? Podemos resolver pela fórmula de não sei o que Haversine ou pelas tábuas de navegação astronômica que eu vou ensinar vocês nas próximas aulas, tá? Então, daí pronto. E o ponto determinativo da reta de altura que eu falei a vocês, ó, aqui é uma circunferência de igual altura, aqui é a posição assumida, lá é o astro, aqui é o ponto subastral, o ponto GP. Se o A for igual ao AE, então a linha de posição astronômica vai ser, ó, que é essa linha que liga o AP até o GP, certo? Vai passar aqui. Agora, se a altura verdadeira for maior que o AE, A menos AE for positivo, então eu vou estar mais próximo do astro. Eu dei o exemplo, né? Se aqui for 40 graus, se eu estou lendo a 40 graus de altura e aqui eu estou lendo a 41, então vai ser, ó, essa diferença aqui seria de 60 milhas, seria de 1 grau, mais próxima do astro. Agora, se fosse 39, que seria aqui atrás, uma altura menorzinha, eu colocaria a linha de posição, a reta de altura, 60 milhas afastada na direção do azimuth verdadeiro, tá? Então, isso que é importante entender aí, o tal do ponto determinativo da reta de altura, o ponto Marc Saint-Hilaire, né? Para a altura A maior que a E ou A menor que a E, tá certo? Ponto determinativo Marc Saint-Hilaire, aí está a demonstração como é que isso é calculado, já que a distância até o ponto GP é a distância zenital, vai cair nessa fórmula aqui, ó, que fica sendo um elemento determinativo da reta de altura, diferença de alturas, altura verdadeira menos o AE. Quando A menos AE for positivo, significa que daquela posição assumida eu traço o azimuth, eu vou ter que pegar essa diferença aqui e adiantar, aproximar do astro para poder traçar a minha linha de posição astronômica. Se essa diferença der negativa, significa que eu vou ter que trazer para o outro lado para poder traçar a minha linha de posição astronômica, tá? Os elementos determinativos da reta de altura, que podem ser obtidos do triângulo de posição por meio das fórmulas de trigonometria esférica ou retirados das tábuas de navegação astronômica são azimuth verdadeiro e altura AE, altura calculada ou altura tabular, que combinada com a altura verdadeira do astro, que a gente vai fazer os exercícios agora para chegar na altura verdadeira, nos fornecerá a diferença de alturas delta A. Então, essa que é a questão da prova, certo? Vale 0,1, quem souber vai ganhar 0,1 garantido na prova. Azimuth verdadeiro e diferença de alturas. Sumário, então, que a gente viu, a teoria da determinação de posição e sua solução geométrica, representação da circunferência de alturas iguais sobre uma carta de Mercator, circunferência osculatriz e sua substituição pela tangente, a orientação da reta de altura e determinação dos elementos determinativos da reta de altura, certo? Então, fizemos toda a revisão. Eu vou deixar, então, para fazer os exercícios no começo da segunda parte da aula. Já são 40 minutos, é cansativo, né? Toda essa parte confunde bastante a cabeça. Eu vou refazer, então, essa aula e deixando, então, vamos começar a segunda parte da aula já fazendo aqueles 3 exercícios. E daí a gente depois, então, faz o outro da continuidade, inicia a unidade 11.0, que nada mais é que exatamente a continuação dessa circunferência de iguais alturas. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço aí a atenção de vocês. Tá? E até daqui a pouco, então, quando a gente fala dessa segunda metade da aula, número 54, né? Aula 54. Obrigado, até já.